Continuamos aqui, sempre ao vivo, de 13 às 14 pela TV Horizonte, com o nosso Jogada de Classe. Eu também não canso de dizer para vocês, porque gosto de vocês, sou amigo de vocês, que comprar carro em Belo Horizonte, a loja melhor, mais bonita, a loja maior é a Chico Sá Veículos, que, aliás, tem mais de 30 anos de mercado. Aceita o seu carro usado na troca, divide a sua entrada em até 12 vezes nos cartões de crédito. A Chico Sá Veículos fica muito bem localizada, fácil de ser encontrada, que é na Avenida Francisco Sá. O número é 700. O bairro é o simpático bairro do Prado. Acesse o site da Chico Sá Veículos, é www.chicosá.com.br ou ligue para lá para bater um papo, saber valores, saber quantos carros tem, qual carro que você quer, se o carro seu sonho está lá ou não. É facinho, facinho. 3371-2501. 3371-2501. Você vai pagar a primeira parcela para 45 dias depois que você comprar o seu carro, né? Então nós estamos falando aqui agora da Copa do Brasil. O Atlético joga amanhã. E vamos ver como é que o Atlético vai se comportar, como é que vai entrar em campo. Pegou um adversário difícil, que foi a URT, venceu, só Deus sabe como, né? Foi um gol até legítimo, bem produzido, cruzamento de um garoto, né? Que é o Borreiro. Está lá o de Santos, que não fazia gol, subiu, tudo certinho. Mas tinha levado um gol antes que poderia ter mudado a história do jogo. E não jogou bem, a verdade é esta. Agora o adversário é fraquíssimo. Será que o técnico do Dudamel, não tenho essa notícia honestamente, vai repetir o time, que estava bem mesclado aquele dia, vai entrar com o time titular? Orlando, pelo que a gente pode conversar e pegar até do pessoal que está todo dia no CT também, a ideia dele é usar para esse jogo o time titular, o que ele tem na cabeça como o time ideal do Atlético, esse jogo contra a Campinense. Alguns jogadores foram poupados, nitidamente o Fábio Santos foi poupado, porque o Hernandes, que jogou na lateral esquerda, foi mal o Hernandes para crucificar ele? Não foi mal não, só que ele não acrescenta em nada, ele não defende tão bem, mas também não sai para o ataque, então é aquele jogador que você, se bobear, você nem fala o nome dele durante uma transmissão e tudo mais. Então, assim, volta o Fábio Santos, porque o Guilherme Arana, que vai ser titular mais dia, menos dia, ainda não tem condição física disso. Outros jogadores que ele poupou, o Jair volta para o time titular. Agora, esse trio de ataque, os três meias ali, ainda gera uma incógnita, uma dúvida muito grande. O Borreiro deve ser mantido porque não tem um outro meia de ligação, mas o Marquinhos e o Edinho, eles têm se revezado em fazer partidas ruins e razoáveis. Nenhum deles ainda fez uma grande partida. O Marquinhos até fez um ótimo segundo tempo no jogo contra o time da Tombense, que o Atlético empatou no Independência, mas não foi nenhum grande partido até aqui. Então, o problema todo tem sido esse. Seja time titular ou time mesclado, o futebol do Atlético tem sido muito parecido, um futebol muito mais ou menos. E a Campinense é fraca? Mas será que ela é tão mais fraca assim que a URT? São times de nível parecido. E o Atlético teve muita dificuldade lá em Patos. Agora, a situação verdadeira, seja ela cruel ou não, é o seguinte. O técnico de futebol, não vou dizer que seja só o Dudamel, o técnico de futebol, ele entende menos ou mais do que nós que estamos aqui, né, mortais, de futebol. Orlando, teoricamente o meu trabalho é comentar, o dele é treinar, então ele tem que entender mais do que eu, né? Porém, você vê, por exemplo, o Jair. Vamos pegar o caso específico do Jair. Mas eu vou te cortar, porque eu ia exatamente falar este assunto, que é muito comentado, Alan e Jair. Sim. Eu acho que era sobre isso que você ia falar. Eu ia falar, o Jair... Porque se a gente está vendo que não dá certo, como é que ele, que entende muito mais do que nós, que isso é inegável, não está entendendo isso? Exatamente. Esse sistema de jogo dele de 4-3-3 não funciona. O Jair fez o Elias jogar, gente, como primeiro volante. E ele quer que o Jair faça Aí eu volto a pergunta para você, ele que é o técnico, se ele está entendendo que o Jair vai fazer aquela função melhor do que ele faz de primeiro volante, cabe a mim aguardar, como diria o Adilson, né? E como diria o saudoso Avalone, né? Interrogação. A impressão que eu tenho é que o Rafael Dudamel ainda não conhece o grupo do Atlético. A impressão que ele passa ao escalar o time, insistir, por exemplo, com o Zé Wellison de volante, né, de primeiro volante. Parece que ele gosta, né, de um jogador de mais pegada, de mais vigor físico. Ele trocou o Zé Wellison pelo Martínez depois. Ou seja, é algo que não se explica. O Atlético contratou vários jogadores de qualidade, e não consegue vencer o Unión. Com todo respeito ao povo argentino, a Santa Fé, que é a cidade do Unión, mas o Unión é uma equipe modesta da Argentina, é um time de Série B da Argentina praticamente.
Né? E o Atlético foi surpreendido com 3-0. Ainda me perde um pênalti no final, né? O Alan, né? Foi contratado a peso de ouro, jogador de referência, o melhor passador da temporada passada. Ele me perde um pênalti. Então, assim, me parece que o Dudamel ainda não conhece o grupo que ele tem na mão. É essa a impressão que ele passa pra gente. Bom, desculpa. Não, a expectativa dele de ficar colocando os dois para jogar, a impressão que dá, os dois, Alan e Jair. Eu não posso deixar esses dois no banco, porque um foi contratado, o outro foi muito bem ano passado, mas se ele insistir nisso de colocar um primeiro volante de pegada, seja o Martínez, seja o Zé Wellison, e nenhum dos dois tem conseguido fazer nem essa função de conter os ataques adversários, ele vai perder um primeiro volante, vai deixar de ganhar um bom primeiro volante, que é o Jair, e não vai ganhar bons meias, porque Jair e Alan não são meias. Então, do jeito que está, o meio de campo do Atlético está todo remendado. Tem uma situação que acontece, que vai um pouco na contramão até do que eu penso, mas é necessário que eu diga. O Atlético foi jogar lá, perdeu de 3-0. O Dudamel, eu acredito que ele esteja treinando o time e colocando tática no time, e o time não consegue demonstrar isso. Por quê? Porque para fazer isso, o Atlético precisa fazer um gol para ter tranquilidade para demonstrar o que o Dudamel quer. E o de Santos não consegue fazer isso. Não consegue fazer gol. Futebol é complicado. Parece fácil, mas é complicado. O Atlético anunciou oficialmente, assim como a Red Bull Bragantino, a venda e compra, né, venda para um, compra para o outro, do goleiro Cleiton, 5 milhões de euros, o que significa 23 milhões de reais, uma grana boa. Não sei se o Atlético já chegou naquele número que ele pretendia. Mas manteve um percentual, né, que não foi divulgado, né, de acordo com o Atlético, é um contrato que tem algumas cláusulas de confidencialidade, mas o Atlético manteve um percentual, que a gente não sabe ainda, a gente está tentando apurar isso, e em negociações futuras ainda tem uma parte do Cleiton. Não vendeu integralmente os direitos econômicos do Cleiton. Tem 20%. Manteve um percentual. Mas eu não sei se o Atlético chegou já naquele valor que ele estipulou, que ele tinha estipulado no começo para a das arrecadação, né? Sim. Do orçamento. Do orçamento. Está próximo agora, né? Com mais 23 milhões. Chegou em 100 agora. Era 100 milhões que eu Chegou em 100. colocado. Então chegou. E a torcida, de um modo geral, cobra muito da gente, não só de mim, mas de todos nós, né? Mas eu estou falando do que eu vejo lá no meu Twitter, no meu Face, etc., que a gente só fala das dívidas do Cruzeiro, só fala das coisas do Cruzeiro e não aponta a situação financeira do Atlético, que ela é mais ou menos fechada. Eu acredito que ela é fechada. Mas o Atlético deve muito também, assim como o Cruzeiro, o Atlético deve muito também, né? Não sei, hoje parece que, não sei a última notícia, estou tentando lembrar aqui que o Atlético mandou, que o Atlético tem uma ligação direta com os jornalistas, se está tudo em dia lá, nossos ordenados, salários estão em dias e tudo mais. Porque o atleta está com bom faturamento. Tanto que está investindo, né? Por exemplo, se o Soteldo, se ele viesse, não sei se ainda há possibilidade de vir. Existe a possibilidade, meio remota, né? Hoje. Hein? Tem uma reunião hoje. Tem uma reunião hoje, né? Mas eu acho meio remota, mas de qualquer maneira. Então, o Atlético está podendo investir. O torcedor cobra muito disso, realmente, Orlando, a gente acompanha nas redes sociais, assim, para a gente não ficar aqui, expressão da moda, ficar passando pano no Atlético, não é isso não. A dívida do Atlético também é muito alta. Se você for pegar a dívida, sem saber se está negociado ou não, a dívida do Atlético é das maiores, top 5 do futebol brasileiro. Está lá no alto também. A diferença neste momento das dívidas entre Atlético e Cruzeiro é o seguinte: o Cruzeiro está tendo uma enxurrada de dívidas trabalhistas, que são essas dívidas que ou você paga ou elas vão remontando e lá na frente você vai pagar mais caro, e tem essas dívidas na FIFA, coisa que o Atlético sofreu demais no ano passado também. O presidente Sete Câmara teve que gastar muito da grana que ele pensou em investir em futebol para pagar a dívida que o Atlético fez na FIFA, dívidas de Douglas Santos, de Michael Suel, de contratação de jogadores lá de trás e que o Atlético continua devendo. O Otero, com esse mesmo time que agora o Atlético quer comprar o Soteldo, que é o Atipato do Chile. A situação das dívidas fiscais do Atlético, hoje elas estão zeradas em termos de renegociação. Você reparcelou isso no Refis, é um programa do governo federal, e o Atlético está, neste momento, completamente em dia com o que ele combinou. Como se você parcelasse a sua dívida por anos e anos, e você está pagando ela mensalmente. Mas se deslizar um pouquinho ali também, você perde a sua participação nesse programa, no Refis, e está em situação complicadíssima. Mas o que eu acho interessante é que a torcida, estou falando generalizando mesmo, compreende hoje a situação do clube. Hoje eu vejo muito mais opiniões de que a torcida se preocupa muito com a situação financeira do clube do que ter grandes jogadores e está devendo. Até porque o Cruzeiro foi um grande exemplo disso. Ele está aqui pertinho da gente. O presidente do Atlético, no ano passado, Orlando, a gente estava num dia lá na CT, acompanhando o dia a dia, e aí, de repente, ele apareceu
nós convocamos uma coletiva, ele topou. Aí ele foi para a coletiva, falou quase 2 horas. As maiores coletivas que eu acompanhei no CT. O treino rolando lá com o Wagner Mancini e o Sete Câmara falando. Todo mundo estava assistindo a coletiva e o treino ficou lá esquecido. Ele reconheceu, o Atlético deve perto de 700 milhões de reais. Essa é a dívida. Mas tivemos a notícia que, com a venda do Alejandro, que aconteceu no ano passado ainda, para o Bragantino, o Atlético conseguiu quitar todos os débitos até o 13º. Entrou o ano zerado. Folha salarial, prestação de contas com fornecedores em dia. Agora começa um novo ano. A preocupação do Sete Câmara é essa, manter as contas em dia. E o exemplo do Cruzeiro, ele é claro para todo mundo, né, Rob? São contextos... É preferível não ganhar títulos do que chegar no buraco que o Cruzeiro chegou. Em relação às dívidas, são contextos diferentes, né? O Alan colocou aqui muito bem. O Cruzeiro hoje tem uma enxurrada de dívida trabalhista, tem dívida na FIFA. É diferente de tributo, é diferente de refis. Até o modo de cobrança é diferente. Você dever ao governo é uma coisa, você dever ao jogador enquanto pessoa é outra completamente diferente. O contexto que o Cruzeiro se encontrou devido às denúncias foi, enfim, é outra história. É, bem mais complicado em linhas gerais, não é verdade? Bom, eu quero chamar a sua atenção, meus amigos, porque a visão, todos nós, requer cuidados especiais. É por isso mesmo que você não pode perder tempo. Faça hoje mesmo, é isso mesmo, faça hoje mesmo, se possível, uma visita ao oftalmologista e confie na ótica que faz muito mais por você. Na promoção Óculos Novos da Mercado dos Óculos, você compra em até 10 vezes um par de lentes Varilux, Comfort, Zeiss ou Transitions e ganha uma armação. Comprando um par, você ganha de presente uma armação e sai da loja de óculos novinhos, é claro. Afinal, na vida, enxergar bem faz toda a diferença. Mercado dos Óculos, 7 lojas em BH, uma loja em Pedro Leopoldo. Vamos consertar esse texto aí, minha querida amiga Carol, que está erradinho. É 7 lojas em BH, uma loja em Pedro Leopoldo e a gente mostra tudo que é esta grande Mercado dos Óculos, que, aliás, ontem eu fui lá na Itatiaia. Da minha avó está lá. Está lá, gravei o textinho lá bonito da nossa querida Mercado dos Óculos. Nosso Rui foi embora, Orlando Augusto está substituindo. Tá. É muita responsabilidade. A gente volta, fica aí ligado, tem mais para você. Cruzeiro na cabeça, já já.